Bom, pessoal, então aqui na nossa segunda aula, a gente vai falar um pouquinho, né, relembrar o conceito de corrente elétrica, ok? O que que é, né, como que depende das cargas, enfim. E um elemento que é muito importante no circuito, que é o que a gente vai ver mais para frente, né, e tem uma aplicação muito grande na, no nosso dia a dia, tá bom? Que são os resistores elétricos, ok? Bom, então vamos pegar aqui e relembrar o seguinte, né? O que que é uma corrente elétrica? É um fluxo, ok, mais ou menos ordenado, fica melhorzinho assim, né, mais orientado, tá bom, de cargas elétricas que estão passando por uma certa região, por uma certa seção, por unidade de tempo. Geralmente isso é em segundos, tá bom? Então, corrente é fluxo de carga no tempo, ok? Mas o que motiva a carga elétrica a passar por um fio? Porque vamos pensar aqui comigo, olha só. Carga elétrica, a princípio, a gente já imagina logo o quê? Elétrons, né? Cargas negativas, tá? Mas eu vou falar que não necessariamente tem que ser elétrons, tá bom? Tem que ser uma carga elétrica em movimento. E aí eu estou forçando elétrons, que são cargas negativas, a passar por dentro de um fio, ok? Por dentro de algum material, que tem diversos átomos. E cada átomo desse tem diversos elétrons também. E aí a gente viu na aula passada que cargas de mesma natureza, por exemplo, de mesmo sinal, né, negativo com negativo, ou positivo com positivo, se repelem. Então eu estou tentando forçar a passagem de um monte de cara negativo por uma região onde tem um monte de cara negativo. Então está claro que isso naturalmente não acontece, porque haveria uma repulsão. Então tenho que forçar essa passagem. Não importa se eles vão bater um no outro, se vão tentar repelir, vai ter alguma perda, mas eu tenho que ter algo, okay, que motive, que faça com que as cargas que saíram, né, por uma extremidade, né, de uma fonte e cheguem até o outro lado, ok? Completem todo o seu ciclo ali, ok? E isso que eu dou para a carga elétrica, né, percorrer esse caminho, é chamada de diferença de potencial elétrico, vulgo DDP, tá bom? Ou tensão, ok? Então, é isso que cada carga tem que ter para poder eu ter uma corrente elétrica, assim, elas se moverem ao longo do fio, ok? Então, vamos lá. Sem isso, sem essa tensão, não tem como haver o movimento de cargas, não tem como ver esse fluxo de cargas, a corrente elétrica, ok? Então, essa tensão, o DDP, é a quantidade de energia que eu dou para as cargas se moverem, tá bom? Na natureza, no mundo real, digamos assim, o que, que a gente tem? Uma fonte ela vai apresentar dois polos, um polo positivo e um polo negativo, ok? O que, que acontece? Vão sair elétrons, né, cargas negativas do polo negativo dessa bateria. Vão passar por todo o fio, vai alimentar tudinho, tudinho, tudinho até chegar no polo positivo. Então a gente tem carga negativa saindo pelo polo negativo, vindo até o positivo. Tá? Só que isso é muito sinal de menos que aparece. Então o que, que a gente convenciona? O que, que a gente adota na prática? A gente considera que, ao invés de ser cargas negativas que se movem, são cargas positivas. E a gente vai considerar que as cargas positivas vão sair do polo positivo para o negativo. Ou seja, eu não só inverti o tipo de carga, mas inverti o sentido. Percebem? Ao invés de, por exemplo, elétrons saírem, que é o caso real, né? Sair daqui do polo negativo dessa bateria e vir para cá até o polo positivo, eu vou considerar que cargas positivas vão sair do polo positivo e chegar até negativo. Ok? Então, ó, sentido real, ok? A corrente flui do negativo para para o positivo, ok? Bom, e qual é o sentido que a gente vai adotar? O sentido chamado de convencional. O sentido convencional vão ser cargas positivas saindo do polo positivo, ok? Para o negativo.
Ok? Perdão pelo barulho, pessoal. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Lembrando só, né, como que é a equação da corrente elétrica? É a quantidade de carga que atravessou aquela seção dividida por unidade de tempo. Okay? E aí, a equação que relaciona essa tensão com a corrente que vai passar por um certo fio, por um certo resistor, que a gente vai falar dele daqui a pouco, é chamada de primeira lei de Ohm. A gente vai ver as leis de Ohm nas próximas aulas, ok? E aí, essa equação aqui é muito importante. U, que é o símbolo que a gente vai utilizar para diferença de potencial elétrico ou tensão, ok? Vai ser o valor da resistência do elemento resistor, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vezes a corrente, tá bom? A tensão, o DDP, é dada em volts, tá? A corrente elétrica em ampere, a resistência, que eu vou falar daqui a pouco, é dada em uma unidade chamada ohm, que é esse símbolo aqui, ó, o ômega maiúsculo, tá bom? Fazendo uma ferradura, ok? E o que a gente pode tirar daqui importante dessa equaçãozinha, ó? Quanto maior for a tensão, maior vai ser a corrente. Então, olha só, se eu pegar e alimentar numa fonte que tem uma alta tensão, muita diferença de potencial elétrico, eu vou ter uma corrente muito mais alta do que eu precisava. E aí pode provocar ter o quê? Superaquecimento. Então, por isso que é perigoso você pegar um equipamento que foi produzido para ligar, né, para ser alimentado em 110 e 127 volts, e você ligar em 220. Vai ser quase o dobro de corrente elétrica. E a gente vai ver que isso, em termos de energia, é muita coisa, tá? Que é consumida ali. E geralmente essa energia é transformada em quê? Calor. Então é por isso que alguns equipamentos acabam pegando fogo, solta fumaça, eles aquecem, enfim. É muito perigoso isso. É bom? Então sempre alimente exatamente no que precisa. Outro exemplo de sabe o que é? Carregador de celular. É muito comum você falar o seguinte, você pega, o meu tipo de USB é esse aqui, vai lá, pluga, não quer nem saber a especificação do seu aparelho celular. Você pega qualquer cabeçotezinho ali, né, onde tem realmente, né, o carregador, colocou na tomada, colocou no seu celular, pronto, apareceu o raiozinho lá de carregando, você está satisfeito. Cuidado com isso. Por quê? Primeiro que tem que ter um equipamentozinho lá dentro, uma pecinha que a gente vai falar mais pra frente, tá? Que vai pegar essa tensão aqui no Rio de Janeiro, né, nominal é 110, 127, vai reduzir para o que a maioria dos aparelhos pede, em torno ali de 5 volts. Então, primeiro que tem que ser algo realmente original ou bem feito ou de grande qualidade para reduzir a quantidade certa de tensão, ok? Se não reduzir ou se não for exatamente a especificação do seu celular, o que vai acontecer? Vai ter mais do que 5 volts. Beleza? E aí o que vai acontecer? Vai passar mais corrente do que é necessário. Aí você fala, peraí, Jason, se vai passar mais corrente, vai passar mais carga. Então significa que a minha bateria vai carregar mais rápido? Perfeito, é isso que eu quero. Mas e a vida útil dela? E o perigo? E se a bateria não tiver aquela capacidade de armazenar tudo de carga? Aquilo ali pode passar muita carga em pouco tempo. E aí é que gera o superaquecimento. E aí você vai encostar no seu celular, você está vendo que ele está com uma temperatura absurda. Ok? Então, muito cuidado com isso. Tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida aqui nesse conceito dessa primeira lei de Ohm? U é igual a R vezes I. Quanto maior a tensão, maior vai ser a corrente ao passar por um resistor. Podemos seguir aqui? Beleza. Bom, então vamos ver o que é essa resistência. Tá? Vamos ver o que é esse camarada. Bom, a resistência é uma característica de resistores elétricos. Tá bom? E qual é a função de um resistor elétrico? A função de um resistor é transformar a energia elétrica que está chegando nele em energia não elétrica, né? Que vai ser mais caracterizado como calor. Então, ele vai dissipar a energia elétrica em energia térmica, calor. Okay? Isso tem um nome, esse efeito. Isso é chamado de efeito Joule. Tá? Efeito Joule representa a dissipação de energia elétrica em energia térmica. Tá bom? O símbolozinho que a gente usa
para resistência, para a gente identificar, e isso aqui é um resistor, né? Ou é esse quadrado assim, um retângulozinho, né? Tá? Ou esses raiozinhos. Esses são os elementos, os símbolos que a gente vai utilizar para representar um resistor, tá bom? Na prática, ou no mundo real, digamos assim, como que é um resistor? Se você abrir qualquer coisa, um controle remoto, a maioria dos equipamentos eletrônicos, você vai achar rapidamente uma pecinha como essa aqui, como se fosse um tubinho, tá bom? Com duas partes e com umas linhas coloridas. O que identifica essas linhas coloridas? O valor da resistência desse resistor, ok? Então, como o nome já diz, quanto maior a resistência, mais dificuldade ele vai oferecer para a passagem de corrente elétrica, tá? Então, se você tem um elemento de alta resistência, você precisa de maior tensão para poder fornecer a mesma corrente. Ou então, você liga dois equipamentos, tá bom? Um com uma resistência menor do que o outro, na mesma tomada, na mesma rede elétrica. O que tiver maior resistência vai ter menor corrente, ok? Para uma mesma alimentação. E o que tiver menor resistência vai ter maior corrente, tá? É só você imaginar que realmente é o que o nome diz, tá bom? É a dificuldade, a resistência que ele oferece, ok? Bom, então estão apresentado aqui o que é o resistor elétrico e a sua característica que é a resistência elétrica. E na prática, o que a gente pode pegar e aplicar isso? A gente pode considerar isso, vocês podem já imaginar para facilitar, tá? Que quando eu estiver falando de resistor, pode ser uma lâmpada, ok? Porque a lâmpada, claro que tem um outro processozinho ali envolvido, tá bom? Mas basicamente ele pega energia elétrica, né? Aí se for aquelas lâmpadas mais antigas, né? De filamento, aquela lâmpada amarelada, geralmente é filamento de tungstênio. Aí é por conta do aquecimento, beleza? Vai liberar essa energia, aí tem uns pozinhos dentro da lâmpada, tá? Já falando dessas lâmpadas fluorescentes, e aí, pum, aquilo se transforma num tipo de onda eletromagnética que a gente consegue enxergar na cor branca, tá? Então, quando estiver falando de resistores, podem imaginar que a gente está falando de lâmpadas, ok? Bom, e aí, pessoal, como eu comentei, a função desse cara é transformar energia elétrica em energia térmica, tá? Bom, só que dependendo da característica dele, se ele tiver muita resistência ou pouca resistência, onde que ele estiver alimentado, se é numa rede 210, se é 110, se é 220, o que vai acontecer? Ele vai consumir mais ou menos energia, ok? Então, isso tem a ver com uma coisa chamada potência, a potência que está sendo dissipada ali, tá bom? Em linhas gerais, o que é potência? Potência vai ser a energia, ok? Vou botar aqui, energia, dividido pelo tempo que aquilo ali ficou alimentado, ou seja, pelo tempo que levou para passar aquela energia toda. Tá bom? Então, a potência que está associada a uma tensão é esta aqui, ó. Potência dissipada é igual a tensão ou DDP vezes a corrente. Ok? E se tiver a informação sobre o valor da resistência, a gente calcula a potência dissipada ali, ou seja, o quanto de energia que foi consumida no tempo, como R vezes I ao quadrado. Então, lembram que eu comentei com vocês no início sobre colocar o equipamento na tensão adequada? Por quê? Se você coloca uma tensão não adequada, vai ter alguma consequência. Qual é a consequência? Olha só, se você coloca numa tensão maior do que a que deveria, vai passar mais corrente, beleza? Olha para essa equação aqui, ó. O que influencia mais na potência? O I, que está ao quadrado, ou a tensão, que está aqui, ó, elevado a 1 ninja, que está aqui, mas você não vê, né? Quem está mandando mais é a corrente, ok?
Então significa que se você coloca o equipamento no lugar errado, numa tensão mais alta, vai passar mais corrente e aí a energia que vai ser consumida ali vai ser muito maior. Vai ter muito mais energia elétrica se transformando em energia térmica, calor, aquecimento. Por isso que as coisas acabam pegando fogo quando entram em curto-circuito. A gente vai ver isso mais lá para frente um pouquinho. Tá bom? Então, cuidado com as especificações certinhas, tá bom? Eletricidade é algo bonito, é algo maneiro, mas a gente tem que respeitar, senão pode levar a problemas sérios, tá? Então, potência, pessoal, como que eu acabo calculando? Potência é energia sobre o tempo, que nem eu escrevi ali, tá? Energia sobre o tempo. Então, quando você compra um equipamento, a gente vai ver isso depois, tá? Com mais calma. A potência é, por exemplo, de um chuveiro elétrico, ou de uma chapinha de cabelo, ou então de um barbeador, enfim, de um som. Aí você fala, nossa, ele tem uma potência alta, ele é muito bom. Cuidado, a potência que ele está falando tem a ver com o consumo de energia elétrica. Então, o quanto de energia que vai ser consumido é a potência desse equipamento vezes o tempo que ele vai ficar ligado. Tá bom? Então, muito cuidado com isso aqui. Ok? Pessoal, alguma dúvida aqui sobre o conceito de resistência, né, que é uma característica de um resistor? Qual é a função do resistor? Né, o que é a potência, que é o quanto de energia que foi consumida ao passar por esse elemento? Ficou alguma dúvida aqui? Não? Beleza. Bom, olha só, uma outra coisa muito importante. Você tem apenas uma lâmpada na sua casa? Eu acho meio difícil, né, de ter uma lâmpada só. Né? Você pode ter uma lâmpada em um cômodo, ok, mas uma casa inteira com uma lâmpada, tudo bem, ainda que você tenha, mas você provavelmente está aí ó, com seu carregador ligado, tá? Seu computador ligado, geladeira, televisão, enfim, várias coisas ligadas. Tudo isso consome energia, porque acabam tendo uma certa resistência elétrica, tá bom? E aí o que acontece? Você não tem um elemento, uma única resistência ali. Você tem várias. E outra coisa, tem certo interruptor da sua casa que se você apertar, ele vai ligar uma lâmpada. Tem outros interruptores que se você ligar, acionar lá, ele vai ligar duas lâmpadas. Ou três ou mais. Né? Então, qual é a diferença em termos de energia, de tensão que é necessária, tá? Quando a gente tem essas diferentes combinações de resistências elétricas. Essas combinações diferentes a gente chama de a gente chama isso de associação de resistores, ok? Combinação de resistores, na verdade, é o que a gente chama de associação de resistores, ok? E aí a gente pode colocar de dois tipos diferentes e a gente pode, na verdade, acabar misturando esses dois tipos, que a gente chama de associação mista. Mas quais são os dois tipos básicos de associação que a gente pode fazer? Em série ou em paralelo. Ok? Então, quando os resistores estão associados em série. Gente, falou série, a gente acaba lembrando de quem? Netflix, Amazon e assim vai. Então, série da ideia de quê? Sequência, um atrás do outro. Você assiste um episódio, depois vê outro, depois vê outro, depois vê outro, na sequência. Ok? Então, quando a gente pega e olha aqui, ó, para... Oi, pode falar. Então, olha só. Quando eu tenho aqui resistores, eu coloco eles em sequência. O que significa em sequência? Como que eu noto isso? Eles estão no mesmo fio, tá vendo? Ó, eu tenho um fio, tá vindo aqui de um ponto A, passou pela resistência, é o mesmo fio, tá vendo? Não tem outro caminho para a corrente elétrica passar, tá? Que não tem aqui, ó. Tá vendo? Esses três LEDzinhos estão em sequência, estão no mesmo caminho, ó. Passou por aqui, ligou um polo de uma lâmpada, polo de outra, polo de um, polo do outro, polo de um, polo do outro. Ok? O positivo de um está ligado com o negativo do outro e assim vai. Tá? Então, qual é a principal característica que eu vejo? Quando eles estão em série, eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Tá bom?
E se eu tiver resistências diferentes, como por exemplo, eu ligo uma lâmpada, ligo um liquidificador e coloco meu celular para carregar. Cada coisa dessa vai consumir energia diferente porque tem resistências diferentes, ok? E aí, por conta dessas diferentes resistências, e eles estão ligados em série, né, passando pela mesma corrente, significa que eles são alimentados por diferentes DDPs, diferentes tensões, tá bom? Então, resumidamente, o que eu posso pegar aqui, ó, escrever? As correntes são iguais quando eles estão em série. Então, tá aqui, ó. Então, significa que tem uma corrente I1 aqui, ela vai ter o mesmo valor que I2, o mesmo valor que I3. A tensão que eu tenho que alimentar esses caras para poder deixar todos eles funcionando tem que ser a soma dessas tensões aqui, ó. Então, significa que esse cara aqui, ó, esse cara aqui, 1, o que significa isso? Que preciso de uma alimentação, uma diferença de potencial, ok? Essa aqui, tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal, cuidado aí, obrigado. Aqui eu tenho, ó, no segundo resistor, eu preciso de uma outra tensão, tá? Para poder passar por ele também. Então, vou chamar de U2. Ok? E o terceiro, eu vou precisar de mais outra tensão. Né? Então, ó, toda a definição que eu passo para vocês, gente, é importantíssimo para vocês entenderem o que acontece. Tá? Olha só. Lembra que eu falei que corrente elétrica é um fluxo? Então, espera aí, o fluxo de cargas. De que adianta eu deixar passar a corrente aqui, ó, e chegar nesse ponto ela parar? Isso não é fluxo, ele vai ficar parado ali. É como se fosse uma água empoçada, né? Fluxo é algo contínuo, que fica passando direto, tá? Então, para poder eu colocar todos esses caras funcionando, eu preciso dar energia suficiente para passar pela essa primeira, lembrando, pela primeira lei de Ohm, né? U, que é a tensão, o DDP, é a resistência, no caso que é a resistência 1, vezes I1. Eu preciso dar energia, né? Dar tensão. Energia para cada carga, né? Para ele passar do resistor 1, vai chegar para o resistor 2. Então, ele tem que ter tensão suficiente para passar pelo resistor 2 também. E, além disso, ele tem que ter tensão suficiente para passar pelo resistor 3 também. Senão, ele não consegue. Tá? Como se fosse o seguinte, você está fazendo o ensino médio. Para completar o ensino médio, você precisa do primeiro ano, do segundo e do terceiro. Então, você tem que aguentar fazer o primeiro, segundo e terceiro ano. Okay? Você vai fazer uma graduação, né? Uma faculdade. Você precisa fazer todos os períodos, senão você não conclui. Tá? Então, as tensões aqui, ó, entre os pontos A e B é a soma das tensões em todos os resistores aqui. Ok? Qual é a consequência disso? Eu posso pegar todos esses três aqui que eu estou no exemplo, tá? Esses três aqui, e considerar que é uma única resistência. Ok? Uma única. Tá? E eu chamo isso de resistência equivalente, porque ela vai equivaler a todas as outras. Tá bom? E quando eu tenho camaradas que estão em série, como que fica a minha resistência equivalente? A resistência equivalente é a soma das resistências. Então, Jason, é moleza assim? Eu observei que eles estão no mesmo fio, estão um do ladinho do outro assim, ó, em sequência. É só o somar? Sim, é só somar. Porque aí você tem a resistência equivalente àquela combinação. Tá bom? E aí uma aplicação prática disso, né? O que a gente acaba tendo? Você deixa todo mundo sendo percorrido pela mesma corrente. Você deixa todo mundo alimentado da mesma maneira, né? Com a mesma corrente. Só que qual é o problema, digamos assim? É que se uma lâmpada dessa queimar, okay, ou você retirar uma dessa, o que vai acontecer? Não vai ter passagem de corrente elétrica mais. Se não vai ter mais passagem de corrente elétrica, filho, não vai ter mais fluxo de carga. E aí o que acontece? Todas as lâmpadas morrem. Todas apagam. Ok? Então, se você tiver uma conexão em série, se uma lâmpada queimar,
já era. Todas vão apagar ali. Ok? Então, foi isso que geralmente se liga em paralelo, que é o tipo que a gente vai ver agora. Ok? Então, série da ideia de sequência. É só você observar uma do ladinho da outra, uma resistência do ladinho da outra, no mesmo fio. Ok? Quando a gente está falando de associação em paralelo, como que eu identifico isso? Eu vou logo procurar um ponto muito importante aqui, que eu já vou destacar ele de cara para poder a gente seguir, que é chamado de nó. Ok? O que é um nó? Um nó é um ponto aqui, ó, que ele é muito especial. Por quê? Ele é a união de dois ou mais fios. Ok? Então aqui, ó, vou chamar aqui ó, nó, e esse aqui é o outro nó. O que eu tenho aqui? Ó? Olha só, eu tenho um fio que quando chegou neste ponto se separou em dois, na verdade 3 fios. Então isso é um nó, ok? Uma emenda, né? Digamos assim, uma emenda. Tá? Mas uma emenda de 2 fios em um, de pelo menos 2 em um, tá bom? Se eu coloco um fio só no outro, pronto, é o mesmo fio que eu considero, tá bom? Então aqui a primeira coisa que eu tenho que observar para saber se os caras estão em série ou paralelo, eu olho, né, nas extremidades desse resistor. Eu tenho outro fio aqui, ó, vindo do mesmo ponto. Se tiver, isso é um nó. Se eles estão... Ó, tem resistores aqui, ó, R1, R2 e R3. Então, eles estão em fios diferentes, tá vendo? Porque chega nessa encruzilhada que eles separam. Tá bom? Então, separou aqui direitinho. Vai ter outro caminho, outras possibilidades para poder a corrente elétrica passar. Tá bom? E aí, justamente por isso, eles são percorridos, se as correntes tiverem valores diferentes, claro, né? Elas vão ser, aqui ó, resistências diferentes vão ser percorridas por diferentes valores de corrente elétrica, tá bom? Mas eles vão estar sujeitos à mesma diferença de potencial, à mesma tensão. Então significa que a tensão entre esses resistores, entre os polos, né, as extremidades desses resistores, é a mesma, tá? Então, o que eu posso tirar daqui? Lembrando lá da primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então, a tensão no resistor 1, que eu chamei de U1, vai ser R1 vezes I1. Ok? E eu estou falando que isso é igual para U2. Então, isso é igual a R2U2. Que isso é igual a R3 e 3. Ok? Porque as tensões são iguais. Ok? E aí, como eu falei, a corrente elétrica vai se separar. Mas na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, considerando que esses fios estão bem isolados, né, do mundo externo, não está com uma fuga ali de carga, não está desencapado esse fio por alguma coisa encostar ali e dar um problema, o que acontece? Bom, a quantidade de cargas, né, que saiu daqui do polo dessa fonte, ou seja, a corrente elétrica passou daqui, todas as cargas que saíram têm que chegar. Não pode vir nenhuma carga de fora e o que está aqui dentro não tem como se perder. Tá bom? Então, o que saiu de carga tem que chegar. Tá bom? Então, o que acontece? Saiu uma corrente I daqui do polo positivo da minha fonte, que é aquele sentido convencional que a gente falou, né? Chegou aqui ó, no meu nó. Chegou no nó, chegou no nó. O que vai acontecer? A corrente vai se separar. Ok? Porque ela tem diferentes caminhos. Ué, Jason, mas digamos que uma resistência dessa, por exemplo, R1, tem um valor muito pequenininho e a R3 seja um valor muito alto. Quem vai querer passar pelo caminho de maior dificuldade? Né? Ué, mas o que acontece? Imagina que você está saindo de um lugar que está pegando fogo, por exemplo. E aí tem uma porta bem grande e uma porta estreita mais no lado. Se for todo mundo pelo caminho mais largo ali, pela porta mais larga, o que vai acontecer? Chega um momento que não vai conseguir passar todo mundo. Então se separa, né? Então vai uma certa quantidade para um lado e para o outro. Então, onde está passando maior
aliás, o caminho que o camarada que apresenta maior resistência vai ser percorrido por uma corrente menor. Tá bom? Então aqui eu vejo que a corrente que saiu, aliás, que chegou a um nó, é igual à soma das correntes que estão saindo dele. Então a corrente I que chegou nesse nó é igual a I2 mais I1 mais I3. Tá bom? E aí quando elas chegarem nesse nó, I1 mais I2 mais I3 vão voltar a ser uma única corrente I. E vão completar esse ciclo aqui e fazer isso indefinidamente. Tá bom? Jason, beleza, entendi isso aí. Mas como que fica a resistência equivalente? A resistência equivalente para os caras que estão em paralelo é dado pela soma dos inversos. Como assim, Jason? Eu coloco 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ok? Se eu tivesse 4, mais 1 sobre R4. Jason, se eu tiver apenas 2? Se tiver apenas 2, você corta e ignora esse terceiro aqui, né? E vai ficar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ok? Só que aí, isso acaba levando a essa outra equaçãozinha aqui, ó, tá? Que é mais rápido. Que é a resistência equivalente para dois resistores apenas. 2 em paralelo vai ser o produto sobre a soma. Ok? Então, resistência equivalente de dois resistores em paralelo. Dois resistores em paralelo. O REC, né, que é a resistência equivalente, vai ser produto, ou seja, um vezes o outro, dividido pela soma. Produto sobre soma. Ok? Então, eu vou multiplicar esses caras e depois dividir pela soma deles. Mas lembrando, isso só vale para se forem dois em paralelo, ok? E aí, o que acontece? Bom, a resposta, a resistência equivalente, vai ter um valor que é menor ainda do que qualquer valor de R1, R2, R3 aqui. Então, por exemplo, se o R1 valesse 1, R2 valesse 2 e R3 valesse 3, a minha resistência equivalente daria um valor que é menor do que o 1. Tá bom? Daria uma resistência muito menor. E aí, o que acontece? Tem uma corrente passando por ele mais alta, então acaba dissipando aqui um pouquinho mais de energia. Tá? E aí, qual é, né, um lado bom, vantagem? Lembra que quando estava em série, né, se apagasse uma lâmpada ou uma lâmpada queimasse, todas apagavam? Aqui não. Sabe por quê? Porque a corrente elétrica vai ter outros caminhos. Então, se uma lâmpada falhar aqui, não tem problema nenhum, porque a corrente elétrica vai continuar passando pelas outras sem sem mudar o valor da corrente, a intensidade dessa corrente. Então, ó, vocês vão me ouvir muito falar nisso, da física para a vida. A física ensina muita coisa para a vida. O que isso aqui está dizendo para a gente? Que se uma lâmpada... Ó, imagina que todas estavam aqui acesas, que nem estava aqui inicialmente. Uma lâmpada queimou, ou duas. Tá bom? Não é porque dois deixaram de ser notados que um outro vai sobressair. E vai continuar igualzinho como é que era antes. Então, não é porque o brilho de duas se apagaram que o seu brilho vai ser mais intenso. Mantenha a humildade sempre. Tá bom? Beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida aqui? Não. Vamos fazer um exemplozinho aqui então, para poder a gente fixar? Vamos lá? Vamos ver aqui, ó. Eu quero saber qual é a resistência equivalente desse circuito. Bom, primeira coisa que eu falei para vocês, vamos verificar o que? Os nós, tá bom? Existe algum ponto aqui que ele era um fio e se separou em dois ou mais? A gente consegue observar isso aqui, ó. Onde?
aqui, tá vendo? Era um fio que saiu do ar, passou pela resistência de 4 ohms. Veio aqui, ó, eu tenho um nozinho. Aqui é um nó, por quê? Era um fio que separou em 2. Aí, se eu vier por este caminho, eu encontro o de 3 ohms, que vem para cá. Jason, isso é um nó? Não. Por que isso não é um nó? Porque eu só tenho um fio dobrado. Não surgiu um outro fio aqui. Tá? Aqui é só um fio que está dobrado. Por exemplo, um fio que você esticou aí, chegou na quina da parede da sua casa e você continua dobrando. Tá bom? É só isso. Então, ó, eu tenho aqui esse de 3 ohms. Okay? Do lado dele aqui, eu tenho um de 2 e eu ainda tenho esse outro aqui de 1 ohm. Tudo ó, no mesmo fio. Ó, mesmo fio. Tá bom? E aí eu cheguei aqui, o que eu tenho? Um nó. Por que é um nó? É o encontro de 2 fios, beleza? Em um outro fio. Tá? Então, ó, observe que por esse caminho eu encontrei em sequência, um ao lado do outro, ó, um juntinho do outro, o de 3, o de 2 e o de 1. E neste caminho alternativo aqui, ó, nesse caminho paralelo, eu tenho um resistor de 6. Então, o que a gente consegue observar aqui? Eu tenho esse de 6 que está sozinho, mas eu tenho esse daqui, esses 3 aqui, ó, que estão em sequência, tá vendo? Estão no mesmo fio. Então, vai ser a primeira resistência equivalente que eu vou calcular. Por isso, coloquei essa linha aqui, esse apóstrofo. Tá bom? REC linha, que a gente vai chamar ele. Você pode chamar de REC 1, REC Maria, REC Murilo, o que você quiser, tá? Eu só coloquei essa linha aqui para representar que é a primeira resistência equivalente que a gente vai calcular. Ok? Então, olha, esses caras estão no mesmo fio, estão em sequência. Então, eles estão em série. Como que eu acho a resistência equivalente em série? É só somar, tá bom? Então, REC' vai ser R1, R2 mais R3. Ou seja, vai ser 3 mais 2 mais 1, que deu 6 ohms. Ok? Então, agora, é como se eu estivesse fazendo o seguinte exercício aqui mental. Ó. Lembra, o REC é a resistência que equivale às outras que eu operei aqui. Ó. Então, é como se eu tirasse todas essas 3 e colocasse apenas um. Que eu não sei porque ficou desconfigurado aqui, assim, desse jeito aqui. Tá? Não sei o que houve aqui. Não sei, mas, enfim. O que acontece? É como se isso aqui virasse um único resistor aqui de 6. Tá bom? Que vai estar em paralelo com esse outro aqui, ó. Tá? Deixa eu tentar arrumar isso aqui, pessoal. Bom, então voltei aqui, pessoal, só para poder alterar aquela imagem, tá? Então, ó, o que acontece? É como se eu cortasse esses caras aqui e colocasse um único com o valor que eu achei. Tá bom? Então, aqui, ó, agora eu tenho um novo equivalente. Que vai ser o quê? Ó? Tá vendo? Eu tenho um nó aqui e nó aqui. Então, esses dois caras estão em paralelo. Eu tenho 2 resistores iguais que estão em paralelo. Tá bom? E aí, se eu tiver 2 iguais apenas, né, em paralelo, eu posso pegar o valor deles e dividir por 2. Se fossem 3, pegava o valor deles e dividia por 3. Mas só vale para resistores de mesma resistência que estão em paralelo. Isso, tá? Se não, eu sigo a regrinha lá que eu falei para vocês do produto sobre soma para 2 resistores em paralelo. Okay? Então, tá aqui, ó. Vai ser REC', que é esse camarada aqui, ó, que eu achei aqui, vezes 6, que é esse resistor aqui. Dividido por REC', que eu achei aqui, ó, esse vermelhinho, dividido, ou somado com esse 6 aqui, tá? Bom, então agora, produto sobre soma. 6 vezes 6, 36. 6 mais 6, 12. Vai ficar 36 por 12, que deu 3. Que é aquilo que eu tinha falado para vocês. Basta pegar o valor, né, deles e dividir pela quantidade. Mas isso, de novo, é só se forem resistores iguais em paralelo. Tá? Bom, então beleza. Achei essa resistência equivalente aqui. Ó.
Então agora, o que vai acontecer? É como se fosse apenas agora o resistor de 4 ohms em série, porque eu vou substituir tudo isso aqui, ó, pelo uma REC linha. Então agora é como se eu fizesse apenas isso aqui, ó. Peguei aqui, ele não está querendo mudar a cor. Agora vai. Ó, o de 4 ohms, ok? E agora eu vou colocar o REC 2 linhas aqui, ó. Então é como se o meu circuito tivesse ficado dessa maneira aqui, ó. Tá? Aqui é o A e aqui o B. Bom, então não sei o que aconteceu aqui com essa figura também, ficou zoada, tá? Mas eu vou mexer nela depois. Então agora eu tenho um único resistor equivalente, que é esse cara aqui, ó. É isso aqui, tá bom? Então, ó, agora esses caras estão em série. Em série é moleza, é só somar direto, tá bom? Então, meu REC de fato é o REC 2 linhas, que é esse 3 ohms que eu achei aqui, mais 4 que é esse outro, tá? Então, a resistência equivalente desse circuito é de 7 ohms. Tudo bem? Tá? Isso é o que, conforme a gente vai fazendo vários exercícios, a gente vai pegando a manha, vai sabendo separar as coisinhas, tá? Ó, esse outro aqui, tá bom? Esse aqui tá bem mais misturado, tá? Temos esse camarada aqui de 4, tá bom? Tá vindo aqui, ó, 3 em paralelo com 9 ou com 6. Esse 1 que tá aqui sozinho, tadinho, e esses outros camaradas aqui, tá? Bom, então vamos resolver isso aqui, ó. Vou começar por onde? Vou começar por esses dois aqui, ó. Eu tenho dois em paralelo. Como que eu sei que estão em paralelo? Eu tenho um fio só virando 2. Então aqui é um nó. Aqui é outro nó, porque eu tenho dois fios virando um só. Ok? Então tá bom. Tem aqui, ó, em paralelo. Tá? Então vou pegar aqui, ó, 3 vezes 6, né? Dividido por 3 mais 6. Ok? 18 por 9. 18 por 9, isso vai dar 2 ohms. Então aqui eu estou representando esse 2 aqui, eu vou cortar ele e vou colocar um de 2, que equivale a eles dois, tá? Bom, depois disso, eu tenho aqui, ó, esses dois aqui de baixo que estão em série, porque estão no mesmo fio. E eles estão em paralelo, porque ó, eu tenho um nó aqui e tenho um nó aqui, tá? Estão em paralelo com este de 4 ohms, tá bom? Então, como que eu vou calcular esse camarada aqui, ó? Eu vou fazer produto sobre soma. Então, 4 vezes o camarada aqui de baixo. Então, esse aqui de baixo, eu já estou pegando aqui e fazendo, ó. É esse 5 mais 7 aqui, ó. 5 mais 7, então é como se eu tivesse um de 12 ohms aqui, ó. Tá bom? Porque eles estão juntinhos, estão no mesmo fio, é só eu somar, tá? Dividido por soma desses camaradas, igual que daqui de cima. Então, 4 mais 5 mais 7. Tá aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou ter 12 aqui em cima. Aqui vai dar 12, né? E esse camarada aqui também vai dar 12. Então, vou ter 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12. Tá? E aí, aqui em cima vai dar 48 e aqui embaixo 16. 48 por 16 vai dar 3 ohms. Tá bom? Então, olha só o que aconteceu. Eu reduzi esses dois aqui a um único de 2. Reduzi esses 3 a um único de 3. Ok? E agora observe o seguinte, ó, todos eles estão em sequência, como se tivesse ficado um único fio aqui. Ó, vem esse de 4, beleza? Depois vem REC linha. Ok?
depois volta a ser um 1, aqui ó, 1 ohm, bom, e aí depois para cá eu tenho meu REC 2 linhas aqui, ó. Então tá aqui, ó, tá? Esse camarada aqui é o de 4 ohms, o primeiro ali. Aqui eu tenho REC linha, que é o que eu fiz o equivalente ali em cima. E esse camarada aqui, ó, é o REC 2 linhas, tá? Fiz ali, tá bom? Então é esse desenho aqui, tá? Peguei e substituí aqui. Deixa eu apagar aqui como é. Agora não sei porque aqui apareceu direitinho, os outros não, mas tudo bem. Então, ó, tá vendo? Encaixando as peças aqui, ó, tá? Então todos eles agora ficaram em série, ok? E aí o meu REC vai ser só somar, tá bom? Então vai ser 4 mais o REC linha, mais 1, que é esse camarada aqui, mais REC 2 linhas. E aí vai ser 4 mais 2 mais 1 mais 3. Isso deu 10 ohms. Ok? Pessoal, por conta da hora aqui, tá? Infelizmente vou ter que parar por aqui, tá bom? Mas queria deixar esse exemplo aqui, essa e a próxima questão para vocês tentarem fazer, tá bom? Qualquer dúvida, é só fazer contato comigo que eu vou tentar responder. Não entendi por que o e-mail da Marcela não chegou para ela, mas podem me chamar, tá bom? Vou até falar com a coordenação que pode passar meu WhatsApp para vocês, não tem problema nenhum, tá bom? Para vocês tirarem dúvida. Não deixem matéria acumular, tá bom?